Olá, minhas caras irmãs, olá, meus caros irmãos que acompanham as atividades do Centro Espírita Nosso Lar, aqui pelo Instagram, que acompanham as palestras, que acompanham as atividades de divulgação do movimento espírita. Que grande alegria de mais uma vez estarmos aqui reunidos em nome de Jesus para mais um momento de reflexão, para juntos podermos aprender um pouco, podermos refletir juntos sobre os ensinamentos que Jesus traz para as nossas vidas. Olá, Sueli, olá todo mundo que está entrando, Marta, Veloso, bom dia. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos envolva de muita luz e de muita paz, para que nós possamos iniciar o nosso estudo. Gostaria de convidar todos para que a gente possa fazer uma leitura de uma passagem do Evangelho. É um poema de Casimiro Cunha que tem como título Carta aos Discípulos. O poema diz assim: se és discípulo sincero do Evangelho de Jesus, não deponhas no caminho o peso de tua cruz. Pelo fato de estudares nesse roteiro de amor, encontrarás na tarefa o cálice de amargor. É que quanto mais te eduques nos esforços de ascensão, mais sofrerás com o duelo do egoísmo e da ambição. Pensando no amado Mestre, ponderando-lhe a bondade, hás de chorar vendo o mundo no abismo da iniquidade. Terás dor, porquanto em paz nunca feres nem odeias, sentindo contigo próprio as amarguras alheias. Vai com fé pelo caminho, leva a charrua na mão, trabalha guardando o Cristo no fundo do coração. Desconfia da lisonja, esquece o que te ofende, coloca acima dos homens o que te cumpre fazer. Sê modesto, há sempre últimos, que no céu serão primeiros. Conta sempre com Jesus acima dos companheiros. Um amigo terrestre pode ir com tua alma ao porvir, mas ainda é o homem do mundo sempre disposto a cair. Recebe com preocupação quem te venha agradecer. Por muita coisa que faças, não fazes mais do que o dever. A palavra sem os atos é um cofre sonoro e oco. Evita o que fala muito e edifica muito pouco. Sê desprendido da posse, mas conserva os bens da luz. O discípulo conhece que ele próprio é de Jesus. Nunca sirvas às discórdias, ao despeito, à confusão. Deve ser, por onde passes, ensino e consolação, sabendo que nada vales sem o amparo do Senhor. Conquistarás no futuro o seu reinado de amor. Essa mensagem, esse poema de Casimiro Cunha, através da psicografia de Chico Xavier, é para nos dar assim uma climatização, nos aclimatar para esse nosso momento de reflexão, que terá justamente essa temática: os discípulos de Jesus, aqueles que buscam se esforçar para serem verdadeiros cristãos. E é isso que nós estamos aqui, tentando aprender os caminhos que nos tornarão como cristãos de fato, como discípulos de Jesus. Gostaria de me apresentar, para quem não me conhece, eu sou Galeno, voluntário do Movimento Espírita, e aqui hoje irei fazer a condução dessa nossa reflexão. Hoje, excepcionalmente, não teremos a participação de nossos amigos tão carinhosos e tão importantes para o nosso movimento espírita, o grupo do Mãos Amigas. Hoje não teremos a tradução simultânea para Libras, mas, mesmo assim, a gente vai fazendo a nossa parte, esperando que os nossos irmãos que não ouvem, talvez pelo menos possam fazer a leitura labial. É mais difícil, mas vamos ver se dá certo. Para a gente iniciar, então, uma oração, agradecendo primeiro a Jesus pela vida e por estarmos aqui reunidos, rogando ao Mestre que nos inspire, nos fortaleça
e nos direcione para o caminho do equilíbrio e da paz. Que essas bênçãos do amor envolvam nossas famílias, as casas de oração de que participamos, que envolvam especialmente aqueles que se sentem fragilizados, perseguidos, perturbados, entristecidos, amargurados, aqueles irmãos que sofrem nos caminhos e que precisam tanto como todos nós da sustentação e do apoio divino. Obrigado, Jesus. Abençoa-nos hoje e sempre. Que assim seja. Pois bem, Ana, Kélia, bom dia para todos, bom dia para você também. Pois bem, pessoal, nosso tema de hoje é os discípulos de Jesus. Quando falamos de discípulos de Jesus, a gente se refere a todas as pessoas que aceitam os ensinamentos do Mestre e que buscam colocá-los em prática no seu dia a dia, nas suas vidas. Então, ser discípulo de Jesus é entender o que é a sua mensagem, aceitar a sua mensagem e buscar colocá-la em prática no nosso dia a dia, nas mais corriqueiras situações do nosso cotidiano. Isso é ser discípulo, isso é buscar seguir Jesus. Quando a gente pensa em discípulos, imediatamente a gente lembra das histórias que nós lemos no Evangelho. Lá é relatado, por exemplo, que Jesus escolheu 12 entre os discípulos que o acompanhavam para chamá-los de apóstolos. Aqueles que ele tinha uma atenção mais próxima e que recebiam de Jesus o ensinamento mais aprofundado. Esse ensinamento que ele não podia ministrar, aplicar para as massas, porque não conseguiriam entender, ele aplicava, ele distribuía para aquele grupo mais próximo, que foram conhecidos como apóstolos. Vamos ver se eu consigo lembrar. Pedro e o irmão dele André, João, o irmão dele Tiago, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tadeu, o outro Simão, o outro Tiago, Tomé e Judas, os 12 apóstolos de Jesus. Mas não eram os únicos que seguiam. Ele tinha uma grande leva de seguidores, entre homens e mulheres. Algumas das mulheres mais conhecidas eram Maria de Madalena, era Joana, esposa de Cusa, chamada Joana de Cusa, e a própria mãe dele, Maria de Nazaré. Tinham também outros homens e outras mulheres. Tanto é que em determinado momento do Evangelho é dito que ele chamou 70 discípulos, ou 72, varia conforme a narrativa, para poder fazer a divulgação da sua mensagem. Ele mandava esses apóstolos para fazerem atividades de esclarecimento, de auxílio às pessoas. E também, após a sua crucificação, se fala dos 500 discípulos que ele reuniu na Galileia. Ou seja, não eram só os 12. Agora, uma coisa interessante é que em determinado momento ele disse que era pouco, que era preciso orar para que Deus mandasse mais discípulos. Então, toda vez que alguém escuta a mensagem de Jesus, nós estamos ouvindo esse chamamento que ele disse, que ele falou que iria acontecer. Deus iria chamar mais pessoas para participarem dessa grande comunidade. Os discípulos formam uma comunidade, um grupo que mantém o mesmo ideal, mantém o mesmo interesse, que é valorizar e divulgar as mensagens de Jesus. É claro que entre os discípulos nem todos são iguais.
Até entre os 12 apóstolos, nós vamos perceber diferenças enormes entre eles. Eu gosto muito de falar do exemplo de Mateus e de Simão, o levita, Simão cananeu. Aliás, Simão, cananeu, também chamado de Simão Zelote, não é levita, é Zelote. É um caso interessante. Levi, Mateus, ele era um publicano, ele trabalhava para Roma, ele era um servo de Roma. Já Simão, o Zelote, ou Simão o cananeu, ele era um guerrilheiro, ele pegava em armas para lutar contra o domínio romano. Então eram pessoas completamente diferentes no seu dia a dia, mas que ambos foram tocados pela mensagem de Jesus e passaram a dedicar a sua vida à divulgação da sua mensagem. Havia entre os discípulos pescadores, como André, Pedro, João, Tiago, mas havia também pessoas que trabalhavam no comércio, pessoas que trabalhavam em outras atividades, como o próprio Levi, pessoas que trabalhavam no comércio, como provavelmente era Bartolomeu, Judas era comerciante. Então havia pessoas diferentes. Então a gente precisa entender o seguinte: os discípulos de Jesus não precisam todos ser iguais. Podem ser pessoas com pensamentos diferentes. Existem pessoas que gostam de preservar a natureza, já existem pessoas que acham que a natureza deve ser explorada, existem pessoas que gostam de criar o filho numa família tradicional, família do homem, da mulher. Já outros que podem dizer assim: não, eu tenho interesse de me relacionar com outro homem, se for homem, ou com outra mulher, se for mulher, e quero ter uma família. Não importa. O que aproxima os discípulos é o amor. Ele, Jesus, disse: o que identifica os seus discípulos, apesar da pluralidade, apesar das diferenças, apesar das culturas, o que aproxima os discípulos é o amor. Ele falou: pelo muito se amarem, saberão, as outras pessoas reconhecerão vocês como meus discípulos. Então a gente identifica o discípulo de Jesus não por uma roupa, não por um jeito específico de seguir uma cerimônia, não por um ritual, não por um sinal como o sinal da cruz. Não é isso que identifica o cristão, o discípulo de Jesus, como ele mesmo colocou. O que identifica o discípulo de Jesus é o amor. É nós entendermos que a gente pode se acolher, que a gente pode se respeitar. E foi isso que ele quis fazer quando ele formou um grupo de apóstolos com diversidade. Homens, mulheres, comerciantes, pescadores, pobres, ricos. Havia ricos, sim, entre os discípulos de Jesus. Mateus, por exemplo, era um publicano e provavelmente era muito rico. Provavelmente foi uma das pessoas que financiou as viagens de Jesus, que contribuía para alimentar o grupo de pessoas que andavam com ele. Então, havia pobres, havia ricos, havia homens, havia mulheres, havia senhores, havia servos, como até hoje existem. Então os discípulos podem ser diversos. E cada um de nós podemos ser fiéis seguidores de Jesus quando amamos. Não é a participação em cerimônias, não é a participação em palestras, não é termos a prática do evangelho no lar toda semana, não é tomar passe, não é saber decorado todo o evangelho, que nos identifica como cristãos, como discípulos, como seguidores de Jesus. A fidelidade, o comprometimento com a mensagem do Mestre
está quando nós buscamos amar, quando buscamos vivenciar o amor em todas as circunstâncias, não só em momentos mais sérios, solenes, como numa palestra na casa espírita, numa cerimônia na igreja, num templo, não, mas em todos os momentos do dia a dia. A nossa vida tem que ser a busca pelo sagrado, em casa, na família, no trabalho, no trânsito. E essa busca pelo sagrado é a sintonia com o amor de Deus. Você pode ser roqueiro, você pode ser forrozeiro, você pode ser uma pessoa que gosta de camping, de natureza, você pode ser uma pessoa que gosta da vida urbana, do dia a dia na cidade, não importa. Mas se você é uma pessoa que busca todo dia vivenciar o amor, servir as pessoas de forma desinteressada, em qualquer lugar onde a gente esteja, aí sim, nós somos discípulos de Jesus. Então, o discípulo de Jesus busca vivenciar os seus ensinamentos, as suas práticas, em todos os momentos, em todas as situações da nossa vida. E é claro que com isso a gente vai pouco a pouco nos disciplinando. A gente vai pouco a pouco buscando afastar as nossas más tendências. A gente vai pouco a pouco tentando superar os nossos vícios. Ser discípulo de Jesus não é ser puro. Às vezes nós já ouvimos a mensagem do Mestre, já conhecemos o Evangelho e nós vivemos numa autocobrança, muitas vezes torturante. Ser disciplinado é uma coisa, agora se torturar é outra completamente diferente. Porque a autotortura... Oi, Rafael, bom dia. A autotortura nos paralisa, ela nos limita. Já a disciplina não, a disciplina nos direciona. E muitos de nós ouvimos a mensagem do Mestre e nos punimos, porque ainda não conseguimos viver na plenitude todos os ensinamentos do Mestre. Não é para a gente ficar se punindo, é para a gente evitar essa autopunição, essa situação de uma cobrança que nos paralisa, que nos impede de prosseguir o nosso crescimento. Ser discípulo de Jesus não é ser perfeito. Ser discípulo de Jesus é fazer um esforço cotidiano, diário, para ser cada dia melhor, para superar as suas más tendências, para superar as suas más inclinações. Tem um momento lá no Evangelho segundo o Espiritismo em que Kardec diz: conhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. O discípulo de Jesus não é aquele que sai apontando os erros dos outros. Aquele ali é um pecador, aquela ali é uma namoradeira, aquele ali só quer saber de farra, aquele ali é um gastador, aquela ali é uma usuária de drogas, aquele ali é um preguiçoso. O papel do cristão não é fazer essa questão de apontar os defeitos dos outros. O papel do cristão é olhar para dentro de si, apontar aquilo que precisa ser transformado em si mesmo e, em relação aos outros, respeitar. Cada um está no seu momento, cada um enfrenta as suas provas, as suas dores, as suas lutas. Nós não sabemos quais são as dores de uma pessoa. Às vezes a gente olha no Instagram dela e vê ela sorridente, em festas, em baladas, mas a gente não sabe o tamanho daquela dor. E a gente fica dizendo: olha, essa moça só quer saber de balada, esse rapaz só quer saber de bebedeira, essa pessoa não vale nada, que pessoa mais preguiçosa. E a gente não sabe a dor que a pessoa passa. A Sânia está dizendo aqui: autoconhecimento em busca da cura interior. É muito interessante isso aí que você colocou. Jesus disse
que não veio para os sãos, para os saudáveis, mas que veio para os doentes. Nós somos os doentes, nós temos as nossas dores, as nossas mazelas. Então o discípulo de Jesus é aquele que busca aplicar os conceitos do Mestre em si mesmo para se curar do orgulho, para se curar da vaidade desmedida, para se curar da ganância, da inveja, do ciúme, para se curar da raiva, da impaciência. Quem é que não tem isso? Então, meus irmãos, quando a gente escuta a mensagem do Mestre, ela soa de uma maneira tão inspiradora para nós, ela está nos tocando para que a gente se sinta fortalecido, e para que a gente se cure, para que a gente se reforme, como fala aqui o Rafael, a reforma íntima. É isso, para que a gente se reforme, para que a gente se modifique, para que a gente cresça através da vivência do amor. Como o Mestre disse aqui, o Rafael está lembrando, vim para curar os doentes e os pecadores. Nós. Então os discípulos de Jesus não são necessariamente perfeitos. Não. Então não se puna, não se critique excessivamente, porque você ainda não é perfeito. É um processo, mas busque se esforçar, busque ter disciplina, para que no dia a dia você encontre estratégias para poder tentar ser mais paciente, mais calmo, mais humilde, mais generoso. Isso precisa de estratégia, sim. Quando você vai à casa espírita assistir uma palestra, quando você vai pegar um passe, isso são ferramentas, isso são estratégias. Quando você vai para um diálogo fraterno, isso é uma ferramenta, isso é uma estratégia. Quando você resolve fazer um culto ao Evangelho no lar, isso é uma estratégia para você colocar no seu dia a dia os ensinos de Jesus. Ser discípulo não é ser perfeito ainda, mas algum dia chegaremos lá. É preciso que a gente dê passos de cada vez. Um passo de cada vez. O Rafael aqui está sugerindo para assistir a série The Chosen. Quem tiver a Netflix, pode ter essa opção aí, né? The Chosen está na Netflix. E é uma série que fala sobre Jesus e os seus discípulos. A Ana Kélia, temos que buscar nos melhorar por dentro, todos somos falhos. Deixa eu ver aqui, passou. Não podemos ser juízes de nenhuma pessoa, cada pessoa sabe da dor que carrega dentro de si, procura olhar o próximo por mais empatia. Pois bem, é o seguinte, tem um colega aqui também pedindo ajuda aqui, quem puder ajudar, né? O Rafael está dizendo que no YouTube também tem, mas na Netflix também tem, tá bom? Pois bem, é isso, é tentar viver, tentar colocar em prática os ensinos de Jesus. Isso é ser discípulo. Então não é saber decorar do Evangelho, é saber todos os capítulos e versículos. Ser fiel, seguidor de Jesus. Aqui o Igor chegando, bom dia, meu caro. Ser fiel, seguidor de Jesus é buscar viver conforme os seus ensinamentos. O amor, a aceitação, a tolerância, a caridade e a humildade. Então, observe o seguinte, todos nós fomos convidados para uma tarefa de vivermos o amor e contribuirmos com a nossa participação, darmos a nossa contribuição para que o mundo se transforme. A gente muitas vezes fica assustado com o mundo, né? E é natural. Violência, corrupção, muito desprezo, muito materialismo. A gente vê tanta situação preocupante, mas tem uma coisa que é interessante. Nós podemos fazer a nossa contribuição para que isso mude. Isso pode mudar com a nossa generosidade, com o nosso amor, com o nosso respeito, com a nossa gentileza, com a nossa disposição em amenizar a dor do outro. Nós fomos convidados para participar
do trabalho com Jesus. Isso não nos dará resultados financeiros, isso não evitará de passarmos por dificuldades, porque Jesus disse que precisa cada discípulo carregar a sua cruz. Ser discípulo de Jesus não quer dizer que está tudo bem na nossa vida, não. É tentar, apesar dos problemas, manter o amor, a humildade, a perseverança, o espírito de servir, o desejo de ajudar e de contribuir para o próximo. Então é isso que é ser uma pessoa que busca seguir os ensinamentos de Jesus. Então não vamos pensar que seguir Jesus é estar tudo curado. Aí você pode pensar, Jesus curava? Sim, Jesus curava. Porque ele queria o nosso bem-estar material. Mas nem toda pessoa que é curada, ela está, de fato, como uma seguidora de Jesus. O espírito, se eu não me engano, é o espírito Amélia Rodrigues, ele fala que aquele homem que foi curado, o paralítico lá de Cafarnaum, ela conta que depois que ele foi curado, ele saiu para a bebedeira, ele saiu para a cachaça. Então nem todos os que foram curados seguiram Jesus. Porque de fato a gente pode perceber o seguinte, todo mundo que foi curado morreu depois. Ou seja, adoeceu e morreu. Porque a cura, na verdade, é só um elemento para a gente despertar. Opa, existe algo mais. Existe uma força superior. Então, se a gente já despertou para esse algo mais, então isso quer dizer que a doença que às vezes acontece com a gente já é a cura, já é o processo de cura para nós. Então observa, ser discípulo de Jesus nem sempre está tudo bem ao nosso redor, na nossa vida. Ser discípulo de Jesus é pegar a sua cruz e continuar seguindo com humildade, fé e amor. Porque as recompensas não são nessa vida material. Jesus nos alertou que as recompensas são principalmente, podem até começar por aqui, em situação de bem-estar, em um sentimento de paz interior. Mas as recompensas são principalmente na dimensão espiritual, após a vida material, após a vida física. Meus irmãos, façamos a nossa parte. Vamos dar a nossa contribuição para que haja paz na nossa casa, para que haja paz no nosso trabalho, para que haja um trânsito responsável, para que os momentos de lazer não sejam momentos de abusos e de excesso, mas momentos de convivência, de confraternização, de alegria. Em todos os momentos a gente pode levar o Evangelho para as pessoas e buscar vivenciá-lo em nossas vidas. Que Jesus nos abençoe então nessa tarefa. Era essa a nossa mensagem de hoje. A gente aproveita para agradecer a Jesus pela oportunidade, por estarmos aqui nesse momento de confraternização. Que nós possamos continuar buscando viver no nosso dia a dia os ensinos de Jesus e que nós possamos ser fiéis seguidores da sua mensagem. Que Jesus nos abençoe, nos ajude, nos fortaleça, contribua para que, se nós merecermos, possamos ter saúde, paz, equilíbrio e força em nossas vidas. Obrigado, Mestre. Que o Senhor possa nos abençoar e abençoar a todos os necessitados. Que assim seja. Obrigado, meus irmãos e minhas irmãs. O Igor dizendo aqui, saber enfrentar as provas com resignação para recebermos nossa recompensa. Patrícia agradecendo, o Igor também. E eu também agradeço humildemente a participação, a contribuição de vocês. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Tchau, tchau e até a próxima.